Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje nós falaremos sobre mais um gênero textual, que são os contos populares. Os contos populares são histórias criadas e repassadas pelo povo, tá bom? Então são histórias que pertencem ao folclore brasileiro. Mas para dar início, vamos relembrar o que é um conto. O conto, pessoal, é um texto narrativo. E ele é um texto narrativo porque ele conta uma história. E para contar uma história, ele precisa ter os elementos da narrativa, que são 5. Primeiro, personagens, que são os seres que praticam ações dentro da história. O espaço, que é o lugar onde a história acontece. Os contos populares são histórias curtas, então geralmente nós só iremos encontrar nos contos populares um lugar, então vai ser apenas um espaço. Temos o narrador, que é o ser que conta a história. O tempo, que nos contos populares é um tempo impreciso, Por isso os contos vão iniciar com era uma vez, há muito tempo atrás, em uma época distante, porque é um tempo realmente que não dá para precisar a sua época. E nós vamos encontrar também no texto narrativo o enredo que é a trama da história, é a história propriamente dita. Origem dos contos populares no Brasil. Bem, os contos populares aqui no nosso país são contos riquíssimos, porque nós conseguimos absorver tudo de melhor que havia nos contos indígenas, nos contos europeus e nos contos africanos. Os africanos, quando eles vieram como escravos aqui para o nosso país, eles tinham como costume se reunir à noite. Nas grandes fazendas, eles se reuniam e os mais velhos contavam histórias que tinham ouvido de seus pais ou de seus avós. As pessoas que ouviam as histórias repassavam essas histórias para frente, É por isso que nós chamamos de contos populares, porque são pessoas repassando as histórias para outras pessoas. Os contos populares apresentam algumas características. Primeiro, são histórias curtas, tá bom? Então, se você ver alguma história e você tiver dúvida se a história é um conto popular e se essa história for uma história grande, você pode descartar, tá bom? Porque são histórias curtas. Segunda característica, surgiram na tradição oral, surgiram há muito tempo atrás, em uma época onde a imensa maioria das pessoas não tinham nenhum acesso a livros, não sabiam ler e não sabiam escrever. Então, ele surgiu pela oralidade. A oralidade é mais uma característica dos contos populares. Nós vamos encontrar, hoje em dia, contos populares escritos em livros. Monteiro Lobato, por exemplo, ele gostava muito dessa área de contos populares. Ele escrevia sobre isso. E nos textos dele, ele apresentava algumas marcas da oralidade. A terceira característica é que ela é uma narrativa passada de geração em geração. Eram os avós contando para os pais contando para os filhos, e nisso ia passando de geração após geração, até chegar nos tempos de hoje. Uma outra característica dos contos populares é que eles não têm autor conhecido. Como eu falei, são histórias muito antigas que vêm lá de nossos antepassados. Então fica impossível precisar quem foi que criou aquela história. E por fim, nós temos como característica que os contos populares mantiveram-se vivos graças à memória dos contadores de histórias, os grandes contadores de histórias, aquelas pessoas que eram responsáveis por passar essas histórias para as gerações seguintes, para outras pessoas. Então, espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo de contos populares, que são contos que pertencem ao folclore do povo brasileiro. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!